O primeiro carro com bateria semissólida e mais de 500 km de autonomia vem aí. O MG4 foi lançado na China e chocou o mundo com uma bateria semissólida em pleno 2025, carregamento em 20 minutos e incríveis 530 km de autonomia. E a melhor parte, o preço no Brasil deve ser menor do que o do Dolphin. Nesse vídeo nós vamos abordar tudo sobre esse modelo, que pode ser o grande lançamento para o mundo dos carros elétricos. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Peço o seu like no vídeo, a sua inscrição também. É muito importante para o canal que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, mostrem para o YouTube que vocês gostam do conteúdo, para que ele te recomende mais conteúdo desse tipo. E também deixe seu comentário sobre esse grande lançamento, o MG4, mais novo lançamento do mundo dos elétricos. Um carro que vem prometendo muito e com números chocantes de autonomia, possível preço. A gente vai falar de tudo nesse vídeo hoje. Bom, para começar falando da MG, né, no caso é uma fabricante britânica que já passou pelo Brasil, uma passagem breve ali entre 2010 e 2013, e retornaria agora, depois que a marca foi adquirida, por um grande grupo chinês, a SAIC Motors, que hoje é dona da MG, e que fez um altíssimo investimento em pesquisa para carros elétricos, para tentar trazer um concorrente à altura para os carros da BYD, e que recentemente lançou na China o seu hatch, o MG4. Um carro que parece que vem para ser um sucesso no mercado, tanto que lá na China ele foi anunciado em menos de 24 horas, já teve mais de 11 mil reservas, pessoas que já pediram o carro. E acho que a grande surpresa fica por conta da bateria de estado semissólido. A gente falou neste vídeo aqui sobre as baterias de estado sólido, baterias que prometem aumentar muito a autonomia dos veículos, com recargas ultra rápidas, tecnologia que a BYD está estudando e deve trazer entre 2029 e 2030, assim como a Xiaomi, a Huawei, né? A gente falou nesse vídeo de várias empresas que estão trazendo essa tecnologia para essa mesma época ali perto de 2030. E aí a MG traz um hatch compacto para o mercado de entrada, e falando em baterias de estado semissólido, ou seja, ainda não é a bateria 100% sólida, mas nós estamos ainda em 2025, né? Então seria a primeira bateria de estado semissólido produzida de forma comercial em larga escala, né? Então isso já reflete nos números que o carro traz. Falando primeiramente, brevemente do design, porque acredito que a gente tem tanta coisa importante para falar desse carro que o design fica até de lado, mas é um carro muito bonito, espaçoso, né? Um carro grande, design sofisticado, parecendo um design de carro caro, né? Para mim lembra um pouco o Volvo EX30, talvez na frente lembra um pouco o BYD Seal e a traseira lembra um pouco o Volvo EX30, mas um design bonito, esportivo. O carro traz excelentes 163 cavalos, né? Lembrando o Dolphin Mini apenas 65, então mais que o dobro de potência que um BYD Dolphin Mini. O carro mede 4,39 metros de comprimento, 1,84 de largura, 1,51 de altura e tem um entre-eixos de 2,75 metros. Traz a nova logo da MG em LED, lanternas em formato de seta e opções de cores exclusivas. Deve ter 6 cores nesse modelo aí, incluindo roxo Donglai e vermelho coral. A parte interna também é excelente, padrão de carro elétrico chinês. Possui couro sintético com certificação europeia, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, traseiros reclináveis, teto panorâmico com cortina elétrica, um porta-malas com incríveis 471 litros. A gente falou nesse vídeo aqui da Chevrolet Spark, trazendo quase 400 litros, o que já era muito bom, porque o Dolphin GS vinha com 340 ali, já era elogiado por um porta-mala grande para um hatch. A Spark é SUV, mas trouxe um porta-malas maior. E agora o MG4 trazendo 471, quase 500 litros de porta-mala, excelente também. E é um carro também altamente tecnológico, né? A MG tem seu próprio sistema de integração total com os smartphones, com chave digital, comando por voz, multimídia flutuante de 15 polegadas e com resolução de 2,5K. Então é um carro com tudo que você tem direito, grande, espaçoso, bom de porta-mala, bonito, bem acabado. E agora é hora de entender esse negócio de bateria de estado semissólido e da autonomia. Bom, esse carro lá na China foi lançado com várias versões diferentes. Somente a topo de linha vai ter a bateria de estado semissólido, e essa ainda não teve preço divulgado. Deve ser divulgado só lá em setembro. Então todas as outras versões que eu vou falar agora ainda é com a bateria normal de LFP igual a dos carros da BYD. Então na China a versão de entrada é a Comfort com 437 km de autonomia. Aí tem a Easy, que tem a mesma autonomia, mas com alguns itens a mais aqui de tecnologia. E tem a versão Smart, que hoje é a topo, antes do lançamento da versão de bateria de estado semissólido, né? E é essa Smart que tem os 530 km de autonomia, ainda com uma bateria de LFP. Então a versão com bateria de estado semissólido vai ter preço e autonomia divulgados lá em setembro, e deve ser maior do que esses números aí. Então
muito interessante, até mesmo esses modelos ainda com a bateria de LFP, superando em muitas autonomias dos carros da BYD, né? Excelentes 530 quilômetros, muita gente pedia por autonomias mais extensas, então muito legal. Bom, a bateria então de LFP, a versão de 437 km de autonomia tem uma bateria de 42,8 kW, um pouquinho maior que a do Dolphin Mini. E a de 530 km tem uma bateria de 53,9 kWh, mas o consumo desse carro é bem semelhante ao do Dolphin Mini, 10,4 kWh para cada 100 km. Então, mesmo que custe mais caro, né, que nem a versão de 530 km de autonomia, que uma carga completa de 54 kW vai custar ali uns R$50, R$48, mas aí é para te entregar 530 km e não 300 e pouco, né? Então é um consumo parecido, a do Dolphin Mini tem 38 kW, entrega mais ou menos 380 km. O mesmo vale para a versão Comfort, né, 42 kWh, para te entregar 430 km, então 10 kWh, consumo parecidíssimo com o do BYD Dolphin Mini, economia parecidíssima, muito boa também aí da bateria desse carro. Muito também interessante o tempo de carregamento, né, desse carro, anunciado aí de 20 a 80% em apenas 20 minutos. Então o carro vai conseguir suportar uma corrente de energia muito grande. Lembrando que esses dados são todos da bateria de LFP, né? 530 km de autonomia, 20 minutos para carregar de 20 a 80. Parecia muito informações de bateria de estado sólido ou semissólido, mas essa versão ainda vai ser anunciada. Então já são números bem interessantes que podem ficar melhores ainda quando em setembro for anunciada a nova versão. E agora nós vamos entrar nas grandes questões. Vem para o Brasil, Michael? Dessa vez o carro vem para o Brasil? E a resposta é muito provavelmente, praticamente certo. Isso porque a marca investiu muito nessas tecnologias e já declarava ter uma ideia de expansão global, mas muitas evidências foram indo nessa direção. Aqui vocês veem a matéria do Autosport, onde eles declaravam como muito provável a vinda deste veículo MG4 para o Brasil, e depois outra matéria onde eles flagraram esse modelo em testes aqui no Brasil, em São Paulo. Então, praticamente confirmando que esse veículo vem para o Brasil. E recentemente a AMG homologou aqui no mercado brasileiro este modelo, junto com outros dois modelos da marca, junto ao Inmetro. Então, apesar de ainda não ter o anúncio oficial e a data, mas é praticamente certo que esse veículo vem para o Brasil. Inclusive, na matéria da Autosport, eles citavam que uma fonte deles, lá do Autosport, tinha falado com um representante da AMG, que garantiu que a ideia da marca era vir para o Brasil, e que a única coisa na época que pesava contra era o forte lobby, né, que a gente já falou aqui, falamos em vídeo recente do lobby, da Anfávia, junto com as montadoras tradicionais para barrar os carros elétricos, aumento de taxa de imposto e tal, e isso seria um ponto negativo para a MG, mas depois dessa matéria do Autosport com essa declaração, veio a homologação do Inmetro. Então eu acredito que no final das contas tenham resolvido ver, mas isso mostra pra gente o quanto que esse lobby pesa contra marcas com interesses de trazer tecnologias novas, carros bons, baratos, e muitas vezes repensando, será que compensa comprar essa briga, né? Cada mês os caras antecipam um imposto novo lá no Brasil, é complicado. Infelizmente eles pesam muito para tentar manter a gente com os carros de plástico sem tecnologia nenhuma, deixando um salário mínimo no posto de gasolina. É uma luta árdua e tem gente para defender, para achar bom ainda esse tipo de movimento da Anfávia e das montadoras tradicionais. Mas parece que o final foi feliz e parece que o carro vai vir. Talvez até na data que você esteja assistindo esse vídeo já tenha sido anunciado oficialmente esse lançamento no Brasil. E por qual preço que esse carro vem no Brasil? E aí tá uma das melhores partes. Depois a gente vê um carro tão bonito, tecnológico, espaçoso, fazendo 530 km de autonomia, carregando de 20 a 80 em 20 minutos. E aí a gente pensa, pô, vai custar uns 300 mil esse carro. E aí vem a parte boa. A gente tem o preço dessas diferentes versões que foram lançadas na China em yuans. E a gente vai fazer de novo aquele exercício de conversão, tentando trazer o preço da importação e dos impostos, né, o custo para trazer para o Brasil, utilizando como base o BYD Dolphin Mini, né, que tinha preço de 85 mil yuans lá na China e chegou a 115.900 aqui no Brasil. Então, usando o mesmo multiplicador aí, não é conversão direta, eu sempre tenho que avisar, porque muita gente pensa que a gente só converte do yuans para real, mas não, a gente sabe que tem imposto, tem importação, então não é o valor oficial, é uma estimativa, mas é projetando esse custo. E a gente tem os preços que essas versões custariam no Brasil. A versão Comfort de entrada, 437 km, poderia chegar no Brasil a 100 mil reais cravados, mais barato que um BYD Dolphin Mini. Um carro com aras, espaçoso, 160 cavalos de potência, 470 litros de porta-mala, 437 km de autonomia
e chegando aí na casa de 100 mil reais cravadinho, de repente em 99.900, pode ser um lançamento para mudar completamente o mercado dos carros elétricos, né? Se a gente continuar o multiplicador com as diferentes versões, a versão Easy chegaria por 110.900, ainda mais barato que o Dolphin Mini, e a versão Smart, que é de 530 km de autonomia, a 143.400, ótimo preço ainda, vindo ali na faixa do Dolphin GS, do Hora, mas pô, entregando 530 km de autonomia, o dobro da autonomia de um Hora, muito mais que a autonomia de um Dolphin. Olha, realmente pode ser altamente competitivo esse modelo aqui no Brasil, se chegar mesmo nesses valores, mas aí agora vem o contraponto. Esses valores, esse multiplicador lá do Dolphin que a gente falou, que veio de 85 mil yuans para 115 mil no Brasil depois, é com o imposto antigo de 18%. Lembra do lobby da Anfávia, os 35% de impostos? Então, o governo só deu 6 meses de isenção para quem já monta em SKD, que é o caso da BYD lá da Bahia. A MG teria que trazer o veículo pronto, aí ela pega esses 35% de imposto. Então aquela declaração que falaram lá atrás deve ser por isso, porque aí com 35% de impostos, enquanto o Dolphin tinha 18% nessa época aqui, a gente já tá falando de um carro 20% mais caro. Aí você já pensa que esse de 100 mil que eu falei já viria na casa de 120, ainda ali no mesmo preço do Dolphin Mini, ainda competitivo, interessante, mas já não tão barato quanto poderia ser. Esse Smart de 530 km de autonomia, com 35% de imposto, talvez batendo ali 170, 175 mil. Então, para vocês verem o peso dessa mudança dos impostos que foi adicionado nos carros elétricos. Claro que a gente não sabe, vai saber se a AMG resolve montar um galpão às pressas aqui no Brasil, trazer kit SKD, pegar os 6 meses de isenção que o governo vai dar e tentar trazer alguns carros sem impostos ainda nesse valor original. Mas com o lançamento esse mês na China e prevendo que vem depois para o Brasil e que a marca não tem nenhum projeto ainda de fábrica no Brasil, de montagem SKD no Brasil, e que vai importar os carros prontos, sim, deve ter 35% de imposto a mais. Pessoal, só corrigindo essa informação, enquanto eu editava esse vídeo, eu descobri que sim, a MG tem planos de vir com montagem dentro do Brasil. Curiosamente, no estado de Minas Gerais, a MG montando carros em MG, na cidade de Pouso Alegre, e isso seria já para esse ano de 2025. Então, sim, talvez eles consigam aproveitar esse período de isenção aí, esses últimos 6 meses antes do imposto. Mas como eu falei, a versão Comfort aqui ainda bem interessante, mesmo com todos os poréns. Continuo achando que vai ser um lançamento muito importante para o nosso mercado. Pessoal, em breve deve rolar então esse lançamento da versão com a bateria de estado semissólido. Deve vir mais caro do que a versão Smart, né? Então com os impostos talvez seja um carro que passe de 200 mil, mas trazendo uma tecnologia nova que eu não me entusiasmo tanto, porque eu acho que é uma transição semi-sólida, né? Não gosto muito dessa tecnologia de transição. Acho que vocês lembram daquele câmbio, esqueci até o nome dele, aquele câmbio que é automatizado, né? Ele não era automático, mas ele não era manual, ele meio que passava as marchas de forma automatizada. Pegou mal, ficou velho, envelheceu rápido depois que vieram os câmbios automáticos. Muita gente vai lembrar aí da TV de plasma também, né? Que foi a transição entre o tubo e o LCD veio, derrubou, e quem comprou plasma pagou caríssimo na época para ser um dos primeiros a ter acesso a uma tecnologia próxima do que viria a ser o LCD, mas o LCD veio em seguida e destruiu, e plasma ficou extremamente ultrapassado. Então essas tecnologias de transição, sabendo que lá na frente vem a bateria de estado sólido da BYD, de outras fabricantes, uma de semi-sólido não me atrai tanto, então estou mais interessado nessas versões de LFP comum que trouxeram boas autonomias, mas claro que é interessante já pensar numa tecnologia assim em 2025, quando estava sendo projetado lá para 2029, né? Pessoal, últimos dias de promoção no carregador de 7 kWh da Tainil, velocidade de Wallbox, envio do Brasil, sem chance de taxa, loja oficial da Tainil no AliExpress. 2 anos de garantia e assistência técnica no Brasil. Fez um videozinho short aqui no canal, bombou aí, 700 mil visualizações. A gente carregando em uma tomada pública na beira da estrada a 7 kWh utilizando esse modelo de carregador que a Tainil está trazendo no precinho para vocês que são inscritos do Dolphin Dicas. Valor R$700 abaixo do valor da loja da Tainil. Link no comentário fixado para você clicar e aproveitar as últimas unidades dessa promoção aí. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião sobre esse modelo. Você que estava pensando em comprar o Dolphin Mini, vai esperar chegar esse modelo aí? Vocês acham que agora finalmente a BYD tem uma concorrência à altura, uma concorrente de verdade? Você compraria o novo MG4? Deixe a sua opinião, que é sempre muito importante o debate aqui nos comentários. Obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.